E agora vamos aprender um pouco sobre os materiais que são utilizados nas nossas instalações de água fria. Antigamente, né, e vocês podem até encontrar em obras muito antigas, tubulações de ferro, tubulações metálicas, né, se assim posso dizer, de diversos materiais de diversas fontes. Hoje em dia elas não são tão utilizadas. Em casos específicos, devido à maior resistência que elas têm, vocês ainda podem encontrar e às vezes em um casozinho ou outro você pode utilizar ela no seu projeto, na sua construção. Mas podemos dizer que na maioria dos casos nós utilizamos as tubulações de PVC. Que é a que eu tenho aqui vários exemplos que a gente vai comentar um pouquinho sobre ela, que ela é mais utilizada e basicamente ela tem duas linhas, né, da maioria dos fabricantes, que temos a linha soldável, que é essa que eu estou aqui, que é a mais utilizada também, e temos também a linha roscável. Vou comentar agora só um pouco sobre a linha roscável. Ela é uma linha que, como ela não precisa de uma cola, como a linha soldável, é possível você fazer nas suas conexões ela de maneira apenas com a rosca, sem alguns outros materiais, além de uma fita veda-rosca, que eu vou explicar para vocês também. E vamos supor que aqui seja um tubo. E você queira depois uma tubulação que seja que para você fazer uma manutenção, quero transportar uma tubulação de um ponto para outro. É só você desenroscar e você não vai ter dano nenhum na sua instalação. Então, nesses casos específicos, onde são tubulações aparentes, locais que você precisa de fato de uma certa mudança roteiramente, por exemplo, vamos imaginar um canteiro de obras, que você faz uma obra que dura 6 meses, daqui a mais 6 meses você quer fazer outra obra em outro lugar e quer aproveitar todas essas tubulações que foram utilizadas. Se ela for da linha roscável, você só desenroscar todos os tubos, levar para outra obra e você consegue aproveitar muito desses materiais. Então, a recomendação que a gente dá para vocês é utilizar realmente a linha roscável, apenas se for mais barato, realmente muito mais fácil de encontrar na sua região, porque também tem essa interferência do custo, dos valores dos materiais, ou então quando de fato for feita uma instalação que é temporária, onde futuramente você vai dar uma manutenção, você vai fazer a retirada, vai fazer mudanças, certo? E agora vamos falar da nossa queridíssima linha soldável. Aqui nós temos tubulações soldáveis, temos aqui T's, arrumei direitinho aqui o cenário para ficar bem fácil para vocês verem, temos aqui também joelhos. E vamos lá entender. Então, já entendi, Hélio, como é feita a conexão roscável. Você apenas enrosca um tubo num joelho, seja em um T, e você faz a conexão. E como é feito a soldável? Vou fazer aqui para vocês mostrar. Tenho aqui um tubo de 20 milímetros, basicamente, e como é feito de fato essa união, para você entender por que o nome é soldável. Inicialmente, você faz a limpeza do tubo. Limpando esse tubo, a gente pode fazer um pré-lixamento, uma coisa bem rápida e bem simples, apenas para aumentar a conexão da cola que vai vir no tubo dentro da conexão, junto com a conexão. Então aqui eu tenho um adesivo plástico. Depois de fazer a limpeza dela, você aplica o adesivo plástico no tubo e aplica também na conexão. E depois de aplicar, você faz a união deles. E isso é feito uma solda através de um adesivo plástico. E aqui a tubulação fica soldada. Para você remover é muito difícil, basicamente você teria que fazer um corte aqui para fazer alguma manutenção. Então, esse T se tornaria praticamente inutilizável. Teria outra maneira, Hélio, de eu cortar e ainda aproveitar esse T? Tem sim. A maneira de fazer isso é utilizando luvas. Luvas são conexões que são feitas para emendar, vamos assim dizer, uma tubulação a outra. Essa aqui é uma luva simples. Se você precisar fazer em algum momento alguma manutenção do seu sistema, teve um furo no tubo, no meio desse tubo, eu vou procurar o quê? Usar uma luva. Mas tente usar uma luva de correr, que o nosso produtor vai mostrar aqui para vocês visualizarem como ela é. E ela é uma luva que permite, de fato, uma manutenção com uma qualidade muito maior do que essa luva simples. Mas aqui a gente está mostrando tudo para vocês apenas a critério didático, certo? Temos aqui também joelhos, esse é um joelho de 60. E até falando um pouco do custo dos materiais, nas tubulações de água fria, as conexões e tubulações até 50 milímetros têm um preço crescente, obviamente, mas não tão caro. Quando você começa a trabalhar nas tubulações maiores, que são de 60, de 75 e assim para cima, você começa a trabalhar em uma faixa de preço muito grande. Então tome muito cuidado quando você for utilizar esses tipos de especificações de material com diâmetros superiores, porque ele realmente tem um custo muito elevado.
Mostrei um pouquinho porque a linha é saudável, falei um pouco de algumas conexões. Vamos falar um pouco sobre as propriedades do PVC. Esse PVC, segundo a maioria dos fabricantes, ele suporta uma temperatura máxima de trabalho de 20 graus. Então ele não suporta água quente. Ele vai deformar, possivelmente vai ter possíveis infiltrações por causa do material que não suporta a temperatura. Então você tem que tomar muito cuidado e utilizar ele realmente só para instalações de água fria. Temos também a questão da pressão. Quanto que ele suporta de pressão? As tubulações e conexões de 20 a 50 milímetros, no caso somente as conexões, todos os tubos suportam 75 MCA, assim como as conexões também de 20 a 50 milímetros. As conexões de 60 para cima, 60, 75, 85 e 110 milímetros, elas suportam até 100 MCA de pressão. Então, dificilmente no seu projeto você alcançará patamares de pressão como esse. Porém, pode ocorrer em alguns momentos, mas também temos válvulas que podem atenuar essa pressão e que fazer com que você não provoque o colapso do material devido à pressão. Então, falei dos joelhos, temos aqui também já um material de utilização. Aqui pode ser uma torneira bem simples, uma plástica, aqui pode ser considerada uma torneira de jardim, se posso assim dizer, e mostrar para vocês que geralmente em todos os aparelhos de consumo, né? Aqui uma torneira, pode ser um lavatório, poderia ser uma pia, um chuveiro. Na nossa instalação que é feita, a gente mantém esses elementos que são soldáveis, por aqui podemos assim dizer, e também tem uns elementos roscáveis para a conexão com esses materiais. Eu vou dar um zoom aqui, mostrar bem de pertinho para você ver esse tipo de conexão aqui. Olha, ele aqui está soldável, como vocês podem ver, é liso a superfície onde você faz a colagem, e aqui temos também a parte roscável, tá vendo? Tem uma parte metálica dentro desse joelho. Por quê? Porque aqui é uma bucha de latão. Essa bucha proporciona uma resistência muito maior nas conexões. E por que, Hélio, as torneiras não são soldáveis também? Por que eu não colo um chuveiro, não colo uma torneira? Porque esses equipamentos podem ter danos. Por exemplo, essa torneira um dia pode o acionamento de o controlador de vazão dela, que você abre e fecha com a mão, pode ser que um dia ela dê problema. E o que é que você vai fazer? Você vai ficar sem utilizar aquele ponto de consumo? Não. Você apenas, vamos supor que aqui está uma tubulação que está na parede e eu vou fazer a conexão dessa torneira nele. Enrosquei, pronto, está bonitinha lá. Se eu quiser tirar essa torneira e utilizar outra, é simples, é só eu pegar, fechar o registro que alimenta esse tubo para a água também não ficar jorrando, e com isso eu faço o desenrosqueamento, compro uma nova torneira ou faço o reparo nela e depois insiro novamente. Se fosse colada, provavelmente eu teria que fazer uma intervenção maior na instalação. Teria que possivelmente perder talvez esse joelho, ter que fazer uma emenda com a luva, e isso não seria legal para a construção. Então, basicamente, porque as instalações, no seu ponto de utilização final, possuem a bolsa roscável. Por isso, para facilitar a operação e a manutenção, como a gente comentou na nossa aula introdutória. Certo? Falar um pouquinho mais sobre esse materialzinho aqui também, tá vendo? Isso é um plug. Por quê? Como é que as instalações são feitas? Né? Depois de você abrir o projeto, ler, tem a equipe que faz a execução, se você for um executor também, você fez tudo lá na fase ainda que não tem nem cerâmica na obra, não está nem com acabamento. Então você faz o rasgo na alvenaria e coloca as tubulações e conexões. E o ponto final é esse, que aqui vai vir a torneira, vai vir o chuveiro, vai vir a pia, vai vir outros componentes que a gente vai explicar também, mostrando no nosso programa computacional, mostrando nos projetos. Basicamente, você executa até esse ponto a instalação. Porque você só vai colocar o chuveiro lá quando for finalizar a obra. Você só vai botar a torneira lá quando for finalizar a obra. Então, nesse meio tempo, pode ser que essa tubulação que fica aqui vazia, possa entrar alguns detritos da construção, pode entrar alguns insetos. Então, utilize sempre que possível esse elemento aqui que é o plug. Ele é roscável, assim como as conexões, e com isso você vai estar protegendo totalmente a sua instalação. Vai ficar tudo fechadinho assim. E por que ele é importante também? Para você fazer o teste de estanqueidade da sua tubulação. Por quê? Você executou, fez todos os procedimentos. Será que de fato houve algum impacto? A equipe que está executando a obra sem querer fez algum dano em alguma instalação? Como você vai descobrir isso? Após encher o reservatório lá em cima, abrir todos os registros, você deixa tudo fechadinho
E se tiver algum ponto de vazamento, você vai ser fácil de ser percebido. Por quê? Porque depois de você rebocar, pintar, você passar cerâmica, vai ser mais difícil de você perceber algum vazamento. E além do mais, para você fazer uma intervenção vai custar muito mais caro. Então, sempre que possível, utilize os plugs, certo? Já falei aqui, nós temos um adesivo plástico, já falei aqui da lixa, que é bom para fazer as juntas. E aqui, o nosso produtor não comprou a nossa fita veda-rosca e por isso a gente está usando essa fita aqui. Mas é apenas a critério ilustrativo, vamos mostrar as juntas das conexões que são roscáveis. Aqui temos a rosca, por exemplo, da nossa torneira. Você pega a fita veda-rosca, que a gente está ilustrando com a fita crepe aqui, coloca uma quantidade nela, tira e depois você já pode enroscar nos nossos joelhos que tem, por exemplo, a nossa bucha de latão. E por que aplicar essa fita veda-rosca? Porque se você colocar o material cru, ele tem vazios na hora da roscagem. Por quê? Porque cada fabricante tem um tipo de rosca macho e rosca fêmea. Então, se você utiliza um elemento que é bem fininho, que é essa fita veda-rosca, ela preenche todos os vazios que possam ocasionar nessa junção. Então, vai diminuir a infiltração, vai possibilitar que a sua instalação esteja feita de maneira completamente adequada. E aqui nós temos também T's que tem buchas internas de rosca. Tem T's que já possuem redução, por exemplo, você vem com um diâmetro de 40 aqui, ele já sai com 32. Temos joelhos também que já entra aqui com 60, sai 40. E tudo isso a gente vai mostrar também para você no projeto. Além desses materiais básicos, a gente tem nas instalações de água fria diversas válvulas que possuem um uso muito específico. Eu vou mostrar mais na prática para vocês depois, para não ficar aqui com tanta informação agora, mas pode ficar tranquilo que você vai sair dominando muitas das instalações. Nós temos também diversos adaptadores, a torneira boia, tem registros de esfera, registros de gaveta, que podem ser metálicos, podem ser plásticos. Temos também registros de pressão. E falando mais um pouco só sobre esse de gaveta e pressão, que são os mais utilizados, o de pressão, também comumente chamado de registro de chuveiro. É aquele registro que você usa para tomar banho, onde você pode regular a vazão que passa por aquela instalação. Então, se eu abro mais vazão. Se eu abro menos, tem menos vazão, então sai menos água. Então esse é o registro de pressão ou o registro de chuveiro. Nós temos também o registro de gaveta. Imagine que está passando aqui nessa tubulação muita água. Eu quero fazer uma manutenção, aqui está o reservatório, ele abastece essa tubulação que vai para o ponto de consumo. Eu quero fazer uma manutenção aqui no ponto de consumo. O que é que eu faço? Eu uso um registro de gaveta, um registro esfera e fecho essa instalação. E com isso, a água não consegue mais passar do reservatório até o ponto de consumo. Eu posso fazer todos os reparos necessários, todas as manutenções, uma troca de equipamento, e com isso não causará nenhum dano à instalação. Então, basicamente, esses são os materiais de água fria. Temos a linha roscável também, como eu comentei para vocês. E também nós podemos ter diversos materiais que são utilizados para água quente, mas isso vai ficar para o nosso bônus.